Tenho 27 anos e me chamo Creuza, e tenho uma irmã mais velha chamada Marli, que tem 31 anos. Marli não teve muito sucesso na vida, mas mesmo assim, nossos pais sempre a trataram como se fosse a única filha deles. Marli sempre pensou que eu queria ser mais importante que ela, então decidiu fazer de tudo para arruinar o que eu gostava. Vou explicar melhor. Toda vez que eu começava a aprender algo novo, Marli queria fazer a mesma coisa. Se eu aprendesse a atirar com arco e flecha, pode ter certeza de que Marli aparecia na escola com arco e flechas, dizendo que também gostava de tiro com arco. Se eu escrevia no meu diário que gostava de um garoto, no dia seguinte Marli começava a falar com ele e a ser muito amigável. Se eu tentasse emagrecer comendo coisas saudáveis e fazendo exercícios, Marli logo começava a seguir a mesma dieta e os mesmos exercícios que eu. Isso se tornou um hábito. Tudo que eu escolhia fazer, Marli fazia igual. Não era apenas com as coisas que eu gostava de fazer, mas também com os meus amigos. Se eu fizesse um novo amigo, Marli tentava se aproximar dele também, muitas vezes tentando ser mais notada do que eu. Copiar tudo o que eu fazia começou a me irritar muito. Mesmo com a minha frustração, falar com meus pais sobre isso não adiantava de nada. Eles diziam que as irmãs se imitam e que não era correto tentar controlar ou limitar os interesses delas. Parecia que meus pais gostavam de nos ver competindo e nos esforçando, mas não entendiam que eu lutava para ter algo só para mim. Marli sempre estava atenta ao que eu fazia, tentando ser melhor do que eu. Na verdade, eu não queria competir, só queria fazer as minhas coisas em paz, mas Marli sempre aparecia querendo competir e criando drama sem necessidade. Marli recebia mais elogios, mesmo quando eu estava mais interessada na atividade. Lembro-me de meus pais faltando ao trabalho para ir aos eventos dela, mas se esqueciam dos meus. Parecia que, para eles, o mundo parava nos momentos importantes dela, mas os meus não eram tão importantes. Então, como você pode imaginar, Marli adorava estar no centro das atenções. Ela aproveitava toda oportunidade para me provocar, dizendo quanto nossos pais a amavam mais. Fazia comentários ruins sobre mim quando nossos pais estavam por perto, e se eu reagisse, fingia não saber por quê. Quando estávamos sozinhas, ela era mais cruel e dizia que eu deveria desistir, porque sempre seria a segunda em tudo na vida, depois dela. As maldades dela não paravam por aí. Ela me intimidava fisicamente na escola, fazendo-me tropeçar ou me batendo. Quando os professores descobriram, chamaram meus pais e ameaçaram suspender Marli. Meus pais diziam à direção que isso era um assunto familiar e que resolveriam em casa. Mas em casa, Marli fingia que eu a provocava, e por isso, ela agia daquela maneira comigo. Ela nunca foi repreendida, e se algum dia meus pais questionavam Marli, ela começava a chorar, dizendo que eu inventava tudo porque tinha inveja dela. Meu amigo começou a chamar a atenção para o comportamento abusivo de Marli comigo, e foi quando ela começou a espalhar boatos sobre mim. Ela aparecia na escola com hematomas nas coxas ou um corte no braço, dizendo que eu tinha feito aquilo com ela quando nossos pais não estavam por perto. Como eu era introvertida e não gostava de falar dos meus assuntos com os outros, foi difícil para mim lutar contra os rumores maliciosos de Marli. Ela falava com todos os meus amigos ou com o garoto de quem eu gostava para fazê-los acreditar em suas mentiras. Como você pode imaginar, minha vida na escola foi um inferno, e continuou sendo um inferno mesmo depois de Marli terminar o ensino médio antes de mim, pois ela tirou um ano sabático já que não conseguiu entrar na universidade por suas notas muito baixas. Quando chegou a hora de ir para a universidade, consegui uma bolsa de estudos, então meus pais não precisaram gastar nada comigo. Foi então que descobri que meus pais estavam falando com Marli sobre como tinham economizado para a universidade de ambas.
Mas como eu não precisava mais, estavam felizes em gastar o dinheiro da universidade nela. Disseram a ela que estava livre para estudar onde quisesse. Eu fiquei furiosa ao ouvir isso, mas quando os confrontei, disseram que era o dinheiro deles e queriam ajudar Marli, já que ela precisava mais do que eu. Tentei argumentar com eles sobre como poderiam guardar aquele dinheiro da minha universidade e me dar para meu negócio ou meu casamento, mas meus pais zombaram, dizendo que eu deveria aprender a cuidar de mim mesma, pois estavam cansados de me mimar. Lembro-me de ter chorado até dormir naquela noite, pois foi triste perceber que Marli teria tudo na vida enquanto eu seria ignorada para sempre. Quando me mudei para o dormitório da universidade, meus pais se certificaram de me ajudar a me mudar, o que, naquela altura, não foi surpresa para mim. Quando estava no meu pior momento, conheci Carlos, que mudou minha vida. Carlos foi como um sopro de ar fresco no ambiente sufocante que eu havia deixado para trás. Nos conhecemos durante um dos eventos de orientação e a bondade genuína e o sorriso caloroso dele me atraíram imediatamente. Conforme fomos nos conhecendo, Carlos se tornou meu pilar, oferecendo a estabilidade e o apoio que eu sempre precisava desesperadamente. Ele ouviu minha história sem julgar e ofereceu uma presença reconfortante. Durante uma das minhas pausas na universidade, meus pais queriam que eu voltasse, pois tinham convidado todos para uma celebração de Natal. Eu não queria enfrentar meus pais sozinha, então convidei o Carlos para vir comigo, pensando que seria uma boa oportunidade para apresentá-lo à minha família. Avisei meus pais com antecedência que meu namorado e eu ficaríamos em lugares separados e que ele nos acompanharia para o jantar. Quando chegamos para o jantar com Carlos, meus pais ficaram um pouco surpresos ao vê-lo. É importante dizer que meus pais são conservadores, então claramente avaliaram a aparência do meu namorado. Já sabendo disso, eu havia informado Carlos anteriormente. Ele os cumprimentou calorosamente e até trouxe um buquê de flores para minha mãe, o que instantaneamente fez com que eles gostassem dele. Impressionados com a gentileza dele durante toda a noite, todos ficaram encantados com Carlos. Ele conquistou a todos com sua simpatia, elogiou a comida, participou de conversas educadas e até fez um brinde sincero aos meus pais, expressando sua gratidão por ser tão bem recebido. Alguns primos vieram me dizer o quão sortuda eu era por ter encontrado um cara assim e perguntaram se eu tinha irmãos mais novos, o que me fez rir. Fiquei feliz que todos gostaram do meu namorado, mas pude ver a expressão fechada de Marli. Notei que ela bebeu várias taças e teve conversas em voz baixa com alguns parentes. O desconforto de Marli com a presença de Carlos era evidente, e eu podia sentir que ela estava tramando algo durante o jantar. De repente, Marli me perguntou em voz alta, na frente de todos, se estava em um relacionamento sério com Carlos. Seu comentário alto fez com que todos voltassem sua atenção para nós. Eu assenti com a cabeça e, sem hesitar, segurando a mão de Carlos, disse que, de fato, era bastante sério o nosso relacionamento. Marli esboçou um sorriso sarcástico e insinuou que talvez eu precisasse me acalmar com alguém mais alinhado com as tradições de nossa família e não um estranho. Impressionada com sua ousadia, Marli logo afirmou que precisava pensar em nossas diferenças culturais e que, como membro desta família, eu deveria encontrar alguém mais alinhado com nossos valores. Fiquei muito irritada ao ouvir isso e estava prestes a responder da mesma forma quando Carlos, sem se abalar com os comentários, sorriu e informou a Marli que ele era perfeito para mim e eu para ele. Ele afirmou com firmeza que era um bom rapa e que suas intenções comigo eram as melhores. Fiquei ofendida pelo fato de Carlos ter que explicar sua posição à minha família, mas vê-lo lidar calmamente com os comentários negativos de Marli me assegurou de que ele era o parceiro certo para mim.
Como você pode imaginar, depois dessa conversa desconfortável, as pessoas não tiveram uma boa impressão de Marli e não gostaram de como ela criticou meu namorado na frente de todos pelo resto da noite. Marli ficou sozinha, bebendo de seu copo e visivelmente irritada. Após retornar à universidade, enviei uma longa mensagem para Marli, expressando minha vergonha por tê-la como irmã e esperando que ela se afastasse da minha vida. Ela respondeu com uma mensagem curta dizendo que sentia o mesmo em relação a mim. Desde então, não tive mais contato com ela. Carlos e eu nos formamos na universidade e ambos temos carreiras bem-sucedidas. Há 3 anos, nos casamos. Convidei meus pais e não convidei Marli. Não importa o quanto minha mãe tentasse me convencer do contrário, decidi fazer um casamento extravagante. Meus pais pareciam surpresos com o quão bonito estava tudo. Minha mãe parecia maravilhada e meu pai, que geralmente não fala muito, ficou em silêncio durante a celebração. Eles conheceram a família e amigos de Carlos e perceberam que a família dele tinha muito dinheiro, o que a festa confirmou. A diferença de riqueza entre a família de Carlos e a minha era evidente. Após o casamento, meus pais falaram comigo, surpresos com o quanto gastamos e a riqueza da família de Carlos. Minha mãe perguntou sobre nossas finanças e expliquei que Carlos e eu podíamos pagar um casamento bonito porque construímos uma boa vida juntos. Garanti a eles sobre o dinheiro, já que eu também ganhava bem. Olhando para trás, vejo que foi um erro mencionar aos meus pais sobre nossas finanças. 2 anos atrás, meus pais me procuraram dizendo que precisavam da minha ajuda. Explicaram que, com meu pai aposentado e sem mais economias, já que haviam gasto tudo na reforma da casa recentemente, queriam que eu os ajudasse financeiramente. Fiquei surpresa com o pedido, já que não era comum deles, mas também tenho que admitir que, sendo a ovelha negra da família, foi bom me sentir necessária. Continuaram dizendo como ficariam felizes se eu pudesse ajudar com 3.000 por mês, o que ajudaria a pagar várias contas da casa e também os gastos médicos, já que estavam envelhecendo. Na época, eu tinha um bom emprego, Carlos e eu estávamos financeiramente bem, não tínhamos filhos e eu estava ganhando um bom salário. Não pensei muito e concordei em ajudar meus pais, sentindo um senso de responsabilidade e querendo apoiá-los. Quando Carlos descobriu, ele ficou confuso, dizendo que 3.000 era uma quantia grande para que meus pais precisassem todo mês. Eu queria ser solidária, isso se tornou uma rotina, e nunca perguntei em que gastavam o dinheiro. Durante esse tempo, minha relação com meus pais melhorou consideravelmente. Não sei se estavam fingindo serem amáveis porque queriam que eu continuasse enviando dinheiro, mas eu pensava que estávamos realmente construindo laços. Comecei a pensar em como poderia perdoá-los por todas as suas ações passadas e como poderíamos finalmente avançar para um futuro melhor como família. 2 semanas atrás, do nada, meus pais me ligaram várias vezes durante o meu dia de trabalho. Sabendo o quanto estaria ocupada no trabalho, ao ver suas várias chamadas perdidas, pensei que era uma emergência e imediatamente liguei de volta. Meu pai pediu para eu ir até lá, dizendo que precisavam falar comigo, e eu concordei. Naquela noite, quando cheguei à casa dos meus pais cansada depois do trabalho, eles pareciam bastante ansiosos. Perguntei se algo estava errado e começaram a conversa dizendo quanto eram gratos pelo apoio financeiro que tinham recebido de mim. Confusa, olhando para eles, minha mãe começou a compartilhar algumas coisas. Explicou que Marli, que se casou há 2 anos, estava enfrentando problemas de infertilidade há muito tempo e o casal estava lutando muito. Mas depois de um tempo, ela finalmente engravidou, infelizmente resultando em um aborto espontâneo que deixou a Marli traumatizada. Fiquei confusa, já que tudo isso era novo para mim.
Eu não tinha ideia de que ela estava casada, muito menos que estava tentando ter filhos. Meus pais continuaram dizendo que Marli estava considerando fazer fertilização in vitro para aumentar as chances de ter um filho. No entanto, o procedimento era caro e eles precisavam de 25 mil para isso. Eles me olharam com olhos esperançosos e disseram que, como irmã dela, deveria ser meu dever ajudar. Argumentaram que era o mínimo que eu poderia fazer por Marli, já que ela fazia parte da família. A família precisa se ajudar, eles diziam. Ouvi atentamente, mas quando fizeram a solicitação, fiquei chocada. Não conseguia entender como eu era responsável por cobrir um gasto tão significativo, especialmente considerando nossa história complicada. Lembrei a eles que Marli e eu nunca fomos verdadeiras irmãs, pois ela me intimidou a vida toda, e não havia absolutamente nenhuma maneira de eu dar uma quantia tão significativa como um presente. Essa resposta não foi bem recebida pelos meus pais, que insistiram que, como irmã de Marli, era meu dever ajudá-la a se tornar mãe. Argumentaram que, como eu não tinha filhos, o mínimo que eu poderia fazer era contribuir para trazer um neto para a família. Expliquei calmamente que simpatizava com a situação, mas não daria dinheiro como presente. Se ela quisesse o dinheiro, estaria disposta a emprestar os 25 mil, mas apenas depois de concordar em assinar um contrato legalmente vinculante entre nós. Esse contrato declararia explicitamente que ela teria que me pagar de volta ou eu poderia levá-la a tribunal. Meus pais começaram a gritar quando ouviram isso, dizendo que eu era orgulhosa por ter tanto dinheiro sobrando. Minha mãe disse que não deveria ser egoísta e que minha irmã precisava desse dinheiro mais do que eu. Fiquei chocada com seu senso de direito e audácia. Lembrei a eles que fui eu quem trabalhou duro a vida toda para ganhar tanto, e que tinha minha própria vida para viver e responsabilidades financeiras para administrar. Não poderia simplesmente entregar uma quantia tão grande de dinheiro para alguém que tornou minha vida miserável e com quem não tive contato por anos. Disse a eles que, se não concordassem com minhas exigências, não deveriam esperar que eu desse dinheiro. Ao ouvir isso, meus pais começaram a gritar, dizendo que era por isso que me desprezavam tanto, porque sempre fui tão arrogante e pensava que era superior aos outros. Fiquei surpresa com suas palavras duras, quando até pouco tempo atrás estavam me pedindo dinheiro. Apesar de tentarem me fazer sentir culpada, mantive minha posição e disse que precisava usar o banheiro. Eu sabia que tinha pouco tempo, então fui ao quarto dos meus pais e encontrei o telefone do meu pai em cima da cama, conectado ao carregador. Sabia que estava errado, mas não pude ignorar a sensação no meu estômago, então verifiquei suas mensagens. Foi assim que encontrei as mensagens de transação enviadas todos os meses para minha irmã nos últimos 2 anos. Não podia acreditar no que meus olhos viam. Minha suspeita finalmente confirmada. De fato, eles haviam sido desonestos comigo, manipulando minhas emoções nos últimos 2 anos. Meu coração acelerou, voltei para a sala onde meus pais estavam. Nem mesmo me dei ao trabalho de esconder o quanto me sentia traída. Perguntei diretamente a meus pais onde estavam gastando os 3 mil que eu enviava todos os meses. Meus pais pareciam surpresos quando fiz essa pergunta de repente. Gaguejaram, tentando inventar uma explicação. Os confrontei sobre as transferências para minha irmã, apontando as transferências regulares todos os meses. Seus rostos empalideceram e ficaram tensos. Meus pais admitiram ter desviado uma parte significativa do dinheiro que eu estava enviando nos últimos 2 anos para Marli, alegando que ela precisava do dinheiro e, como pais, não podiam vê-la sofrer. Eu os olhei irritada, ouvindo a desculpa patética, e perguntei: "E quanto a mim? Não se sentiram mal por tirar dinheiro de mim nos últimos 2 anos enquanto mentiam para mim?"
Começaram a dizer que Marli e seu marido tinham empregos com salários baixos, mas, vendo como tive um casamento extravagante e um emprego bem remunerado no qual confiavam, pensaram que tirar dinheiro de mim não me prejudicaria. Continuaram dizendo que essa foi uma ideia de Marli e eles concordaram, pensando que estavam fazendo o melhor para seus filhos. Movida por uma mistura de raiva e decepção, decidi que já tinha suportado bastante. Declarei que não enviaria mais dinheiro, meus pais, desesperados e irritados. Imediatamente começaram a dizer que eu simplesmente não podia fazer isso e que não deveria abandonar minha família quando eles precisavam da minha ajuda. Eu ri deles e me afastei, deixando a casa deles naquele dia. Senti uma mistura de emoções, raiva, tristeza e um profundo sentimento de libertação. Enquanto escrevo isso, continuo recebendo ligações dos meus pais implorando para que eu não faça isso com eles, prometendo não enviar mais dinheiro para Marli. Entendo que eles precisam de dinheiro para comprar medicamentos, pois estão envelhecendo. No entanto, meu problema não é com o dinheiro em si, mas sim com o fato de que eles mentiram para mim. Tenho certeza de que ocultaram que o dinheiro era para Marli, porque sabiam que, se eu soubesse, não ajudaria, apesar de ela ser minha irmã. Não sinto que seja minha obrigação ajudá-la, considerando tudo o que passamos no passado. Não vou mentir, a pressão e a culpa familiar começaram a me afetar um pouco, pois percebi o quão sortuda fui ao encontrar um marido maravilhoso como o Carlos. Tem sido difícil falar sobre isso, já que muitos acreditam que estou sendo desonesta ou dramática demais. Conversei com o Carlos sobre tudo e ele está extremamente decepcionado com a forma como meus pais tentaram me enganar e tirar dinheiro de mim. Durante os últimos 2 anos, concordamos que isso não vai acontecer novamente, mesmo que meus pais estejam à beira da morte. Enquanto isso, as ligações e mensagens dos meus pais persistem, alternando entre súplicas, expressões de arrependimento e tentativas de me fazer sentir culpada para reconsiderar minha decisão. Apesar de seus esforços, permaneço firme em minha decisão. Após 2 semanas desde a minha última atualização, algo inesperado aconteceu no último final de semana. Marli decidiu entrar em contato comigo, algo surpreendente, já que eu não tinha ideia de que ela tinha o meu número após todos esses anos. Em vez de mostrar um pingo de arrependimento, ela me enviou uma longa mensagem me acusando de ser egoísta e infantil, expressando como me odiou a vida toda, chamando-me de interesseira que se casou com o Carlos apenas pelo dinheiro dele. Ela insistiu que eu não tinha direito de ter tanto dinheiro só para mim e que, como sua família, eles têm todo o direito sobre ele. Em sua mensagem, ela desejou ter me intimidado mais durante nossa infância para que eu nunca esquecesse do que ela é capaz. Ler suas palavras me fez sentir mal e comecei a chorar. Todo o meu trauma passado estava ressurgindo. Mostrei a mensagem ao Carlos, que ficou furioso. Carlos decidiu tomar a iniciativa e criou um grupo no WhatsApp com meus pais, Marli, parentes e primos. Ele enviou capturas de tela das mensagens de Marli e explicou que teve que intervir porque ela e meus pais estavam me ameaçando e pressionando para continuar dando a eles 3.000 por mês. Revelou as mentiras que me contaram nos últimos 2 anos, detalhando o histórico de intimidação de Marli durante toda a minha infância. Como podem imaginar, em questão de poucas horas, o caos se desencadeou. Recebemos respostas imediatas de parentes expressando incredulidade sobre o quão baixo meus pais poderiam descer para tentar se aproveitar de mim. Todos ficaram chocados com a falta de vergonha de Marli por suas ações. Também recebi chamadas de vários deles, onde compartilhei como meus pais haviam admitido enviar 1.800 para Marli a cada mês com o dinheiro que eu estava enviando. Todos ficaram bastante chocados. Como resultado, meus pais começaram a receber uma reação negativa da família.
Eles me procuraram pedindo para eliminar o grupo e retirar as mensagens. Mas Carlos disse firmemente que ele havia criado aquele grupo e que estava farto de todas as atitudes deles. Ele os advertiu que, se pedissem dinheiro novamente, usaria todo o seu dinheiro e poder para contratar os melhores advogados e processá-los até ficarem sem nada. Eles ficaram bastante nervosos ao ouvir isso e desde então não quiseram mais entrar em contato comigo. Os parentes disseram que meus pais estão extremamente envergonhados e até repreenderam Marli pela primeira vez por tudo o que fez comigo. Aparentemente, estão arrependidos depois que suas mensagens foram expostas nas capturas de tela e ao perceberem que ela era, de fato, uma intriguista, como sempre lhes tinha reclamado. Em apenas alguns dias desde a minha última atualização, quero dizer que Carlos e eu estamos pensando em falar com um terapeuta que possa me ajudar a lidar com os sentimentos difíceis de cortar relações com meus pais e a traição da minha família. A ajuda e a bondade dos primos e parentes estão me fazendo sentir mais segura sobre minha escolha. Nem meus pais nem Marli voltaram a falar comigo, e sei que, após a advertência de Carlos, isso permanecerá assim conforme eu avanço. Realmente quero cuidar de mim e pensar nas coisas boas na minha vida, como estar com Carlos. O caminho à frente pode ser difícil, mas com as pessoas certas ao meu redor, acredito que as coisas vão melhorar. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história do homem que teve seu almoço jogado no chão pelo seu chefe e ficou envergonhado na frente de todos, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!